Olha como a gente se comporta na internet. Circulou por algumas redes sociais um pedacinho de um vídeo da Gabriela Prioli em que ela cita um trecho de um livro do Rubem Alves. No livro Religião e Repressão, o escritor brasileiro Rubem Alves diz: somos assim. Sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar é preciso amar o vazio, porque o voo só acontece se houver o vazio. E aí esse vídeo tá cheio de comentários de pessoas dizendo que, na verdade, a citação é do Dostoiévski. A citação, na verdade, é do Dostoiévski, é do livro Os Irmãos Karamazov. Não seria de Dostoiévski a citação? Isso é Dostoiévski. Tem um que até explica em mais detalhes. Texto adaptado por Rubem Alves, a autoria de Dostoiévski no livro Os Irmãos Karamazov. Interessante que o livro Religião e Repressão, que é o livro que ela cita, tem uma gaiola e um pássaro na capa. Então já faz pensar que certamente o tema tá ali. Logo no começo do livro, na página 7, um capítulo chamado 30 anos depois, o Rubem Alves fala do Dostoiévski, então ele começa citando algo que chamou a atenção dele no livro Os Irmãos Karamazov. E aí, logo em seguida, o parágrafo seguinte é um trecho desse livro. Então, ele traz o Dostoiévski citado aqui. Depois da citação, vem um parágrafo em que ele comenta a citação de cima. É fácil identificar o que é a voz dele e o que é a citação, porque a citação está com aquele recuo que a gente coloca quando uma citação ultrapassa 4 linhas, sabe? Então, ele volta e fala: o grande inquisidor estava certo. Está retomando um elemento do livro. Ele conhecia o coração dos homens. Os homens dizem amar a liberdade, mas de posse dela são tomados por um grande medo e fogem para abrigos seguros. A liberdade é amedrontadora. Os homens são pássaros que amam o voo, mas têm medo de voar. Por isso abandonam o voo e se protegem em gaiolas. Isso aqui são comentários do próprio Rubem Alves. No parágrafo seguinte ele diz: não me recordo o nome do autor, mas não importa, o texto vale por ele mesmo, blá blá blá, vou recontar com as minhas palavras. A gente já entende que ele não está se referindo ao texto que acabou de ser citado, porque era do Dostoiévski. Então ele está dizendo: vou agora contar uma outra história, não lembro quem foi que escreveu, por isso vou contar com as minhas palavras. E aí essa história vem também com esse recuo, marcando que se trata de uma citação, mesmo que não seja uma citação literal. Quando essa citação acaba, vem um próximo parágrafo em que ele diz: acho que Fernando Pessoa se sentia um pouco como o pato dessa história que ele contou. Pelo menos é isso que sinto ao ler este poema. E aí vem um poema do Fernando Pessoa. Para quem quiser pesquisar, esse poema começa assim: ah, quanta vez na hora suave em que me esqueço, vejo passar um voo de ave e me entristeço. E é um poema que fala basicamente sobre ele observando uma ave voando e se sentindo triste por não ter dentro de si a possibilidade de voar. Ou seja, até aqui já foram citados 3 textos diferentes. Primeiro do Dostoiévski, depois de um autor desconhecido, e depois veio o Fernando Pessoa. E aí, finalmente, a gente chega ao famigerado parágrafo. Somos assim. Sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar é preciso amar o vazio, porque o voo só acontece se houver o vazio. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Os homens querem voar, mas temem o vazio. Não podem viver sem certezas. Por isso trocam o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. É um engano pensar que os homens seriam livres se pudessem, que eles não são livres porque um estranho os engaiolou, que se as portas da gaiola estivessem abertas eles voariam. E aí ele continua e diz que são os próprios homens que constroem as gaiolas nas quais eles vão passar suas vidas. Enfim, isso aqui é o Rubem Alves desenvolvendo o pensamento dele, mas com base em textos que ele trouxe como disparadores, ou como influências, ou inspirações que podem ter sido ponto de partida para ele desenvolver essas ideias. Então aqui ele não está citando ninguém, ele não está parafraseando, não é uma adaptação do Dostoiévski. Aliás, esse comentário específico está mais colado ao poema do Fernando Pessoa do que ao texto do Dostoiévski. Faz muitos anos que tem uma imagem que circula por aí com essa citação desse trechinho sendo atribuído ao Dostoiévski, e é por isso que essas pessoas tinham tanta certeza de que a fonte original era Os Irmãos Karamazov e que não era possível que esse texto fosse do Rubem Alves. Mas olha que interessante a pessoa ter uma convicção baseada numa imagem que ela não sabe quem criou, que circula por aí, a ponto de corrigir alguém que está dando uma fonte completa. É claro que a pessoa que está dando uma fonte completa, citando autor e livro, também poderia ter se confundido ou ter feito uma pesquisa pouco embasada, mas como é que a gente tem essa coragem, essa predisposição a corrigir alguém sem checar direito, sem fazer uma segunda pesquisa para ver se a nossa impressão está correta? Melhor amigo do homem é a pulga atrás da orelha. Ter muita certeza das coisas multiplica as chances de a gente se equivocar. Eu sou a Carol e te convido a acompanhar o Português é Legal em todas as redes para mais conteúdos como esse.